Olá, turma, sejam bem-vindos, né? Bom dia a todos. Nosso curso técnico profissional, programação de jogos digitais, professor Sidney. Nossa unidade curricular é produção audiovisual, tá ok? Então, bom dia a todos ali, né? Professor não sendo mal educado, vamos responder todos ali do chat ali, né? Por favor. Acabei confundindo, pensei que era a turma que eu já estava. Me perdoem. Vamos começar então nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é a continuação ali, então. Eu coloquei aula 6, mas é a continuação da aula 5, né? Não deixa de ser a aula 6. Continuação ali da parte 3, equipes de produção de jogos de cinema, tá ok? Se der tempo, a gente entra no próximo conteúdo, mas nós precisamos finalizar o nosso conteúdo da aula anterior, tá bom? Vocês lembram da aula anterior? Como que vocês estão? Estão bem? Quanto tempo, né, sem aula? Vamos começar lá? Quem lembra aí? Ó, o professor vai passar aqui rapidamente os slides até chegar onde a gente parou, tá? Não, a gente não vai falar a aula de novo, né? Então a gente estava vendo algumas coisas aqui, né? Quais profissionais que trabalham nos bastidores de jogos do filme, né? Cada função ali que tem cada integrante da equipe, né? Roteirista, diretor, design de som, né? E algumas outras funções que existem, né? Dentro do game, do audiovisual, né? E trazer para a experiência com o jogador. A gente queria fazer essa junção, né? Esse paralelo aí. E como as histórias clássicas podem ser adaptadas em equipe para virar em jogos, né? Tá ok? Então a gente viu, né, diferenças também entre contar uma história de um livro em um filme e um game, né? E as equipes de cinema ali, né, e de jogos se organizam para como que eles se organizam para criar, né, essas obras aí. Tá ok? Então a gente falou sobre Romero no Hollywood, a arte e a história da equipe, né? A gente viu alguns conceitos de narrativa transmitidas, discutimos na sala de aula, falamos sobre a Ilíada de Romero, né? Tá? Definimos sobre essas questões aqui, narrativas. Vimos as questões de transformar obras de livros em filmes e depois em gamers, né? Tá? O que faz o jogo acontecer, a gente viu e fez um paralelo ali com The Last of Us, né? Produção audiovisual, que é de game para filme, né? Que hoje está passando na HBO, acho que está passando, né? Na HBO está passando. Até eu tenho que parar para ver, porque eu tenho que ver. Eu estou ansioso para ver, não sobrou tempo ainda para ver, tá? Cinema é origem, a gente viu sobre o filme da origem, do Inception, né? As questões dos sonhos, né? Produção de sonhos, questão de roteiros aqui, os efeitos visuais, né? O trabalho da equipe, que inspiraram também o jogo, né? O Alan Wake, né? Vimos questões de literatura versus audiovisual, narrador, personagem, diálogo e cenários. Lembram? Vão lembrando aí, turma. Se vocês quiserem que o professor dê uma retomada em algum assunto desses que nós estamos passando aqui, rapidamente, levante a mão aí que o professor para e fala para vocês. É só para nós relembrar o que a gente estava falando. Atividades, né? Fizemos atividades. Ismael na segunda temporada de Joey. Ah, o Ismael tá falando do spoiler, né? Já tinha falado já na primeira aula, né? Mas não tem problema, eu vou assistir da mesma maneira. Mas é triste, né? Mas saber como ele morre para mim é bem interessante, saber como que aconteceu isso. Não é spoiler não. É spoiler sim, né, Adriano? Spoiler não pode. Falamos da camada de realidade do Inception, né? O filme, passamos o filme. Falamos um pouquinho sobre dentro do filme, como que funciona, o que teve a história, como que foi os sons, né? A sonoplastia, o cenário, essas coisas assim da arte, né? Falamos bastante sobre o filme, né? Não sei se vocês lembram do filme, assistiram o filme? Deixa eu voltar aqui. Quem que conhecia o filme aí? Quem não conhecia, conseguiu assistir, né? Quem conseguiu fazer essas conexões aí com a aula em casa depois assistindo o filme? Ah, o chocolatinho, eu tô devendo a Sueli, né? Eu vou programar aí com a professora Nicole e vou mandar aí. É que para mim sair aqui de Curitiba levar aí dá uma pernada, mas eu acho que vou programar, vou pedir para ela comprar para mim aí e distribuir para vocês. A Emily assistiu, Sueli? Só a Emily que assistiu? Tô devendo chocolate para vocês. Acho que eu vou comprar sonho de valsa. Ouro branco ou sonho de valsa? O que vocês preferem? Me fala aí que eu vou comprar.
né, que faz o jogo acontecer, o que faz o jogo acontecer. A gente viu algumas questões, né? Um roteirista escreve história, né? Um design de som faz o clima melhorar ali na questão dos sentimentos, né? A gente viu toda a questão que o diretor faz, organiza, né? Os designs que eles preparam dentro do jogo. Sonho de valsa, Sueli? Sonho de valsa, fechado. O professor vai estar com dívida com vocês, vai ter que pagar. Então, hoje vamos descobrir, né, ali a questão de algumas coisas ainda que ficou para trás, né, dentro do roteiro, do design, né, do diretor ali que faz tudo isso acontecer de uma forma organizada. Vamos continuar, né? Falamos aqui referências poéticas de Aristóteles, né? Quem lembra? Toda a história precisa ter início, meio e fim. É um princípio muito importante para a nossa arte de criar, né? Então vamos sempre ter que ter um início, meio e fim, né? E esse meio e fim serve também para cinema, livros, jogos, qualquer arte, né, que a gente vai produzir dentro do audiovisual. Né? Falamos sobre o poder aqui da criatividade dentro do audiovisual, né? As competências ali de cada um, diretor, roteirista, design de som, diretor de arte, produtor, né? Ismael, coisa boa, né? Sonho de valsa, coisa boa, né? Então tá combinado. Promessa é dívida, né? Falamos sobre um pouco de diretor, sobre um pouco de roteirista, né? Design de som. Falamos um pouco de diretor de arte, produtor. E a gente parou aqui, nesse slide aqui, história do Edipo Rei, né? Do Sófocles. Quem conhece aí, quem que estudou aí filosofia, né? Ou quem estudou alguma parte aí de Sófocles, né? Essa história, essa encenação aqui, né? Tá? A gente vai fazer o uso dessa história de Sófocles para trazer um conceito aí, um conteúdo aí, um paralelo com o gamer, tá? Então, de forma de storytelling, né, a gente vai fazer aí uma dinâmica aí de trazer realidade de Sófocles com as nossas histórias aqui de roteiro transformando em jogo, tá? Vamos tentar fazer essa dinâmica, esse contexto acontecer aqui na sala de aula, tá? Então, assim, história, né? Qual que é a história, professor? História, o Édipo Rei, né? Quem que já leu, quem que conhece a história aí? O professor tinha perguntado na aula passada, até tinha sugerido para vocês dar uma pesquisada, né? Quem que pesquisou aí? Emanuele conhece, Iago nunca leu, o Adriano conhece. Interessante, né? Então vamos trabalhar em cima dessa história, desse livro, dessa peça, né? Dessa obra teatral. E como seria montada essa produção nos tempos de hoje, né? É uma pergunta que eu faço para você. Então, alguém gostaria de responder para mim? Como que você montaria essa produção hoje, nos tempos de hoje? Traria essa história de uma maneira diferente para os dias de hoje, né? Ou até, como nós estamos aqui falando de jogos, de games, né? Como você traria essa peça como um jogo hoje, né? Tá? Eu queria fazer você pensar sobre isso nessa manhã e a gente tentar trabalhar alguma coisa em cima desse contexto aqui, tá? Então a história ali do Edipo Rei, vamos falar um pouquinho ali. Então, quem conhece Sófocles, já perguntei isso para vocês. Iago falou que nunca viu, nunca leu, né? O Adriano, Emanuele, não sei mais alguém que não me respondeu e que conhece. E perguntei sobre a história, também a mesma resposta serve para essa pergunta, né? E um resumo adaptado aqui que eu quero trazer para vocês de como mais ou menos essa história para quem não conhece, né? Não vou me aprofundar na história porque não é o intuito aqui da aula se aprofundar nessa história. Se você quiser depois você leia lá, né, sobre o Edipo Rei. Tem alguns vídeos na internet explicando, né, o contexto por trás dessa história, né? E meu resumo adaptado aqui que eu trouxe para vocês, né, para a gente tentar fazer aí um cenário diferente aí sobre essa história. Então imagine você agora com um jogo onde você é um herói escolhido, né, para salvar uma cidade
de uma maldição, tá? Tá dentro do contexto da história, tá, turma? Então você recebe uma pista, precisa fazer escolhas, enfrentar enigmas, né? O Edipo Rei, lá na história de Edipo Rei, ele enfrenta lá uma criatura que precisa decifrar um enigma. Ele decifra o enigma e ele entra na cidade, né? Depois, mais para frente, eu vou contar a história melhor para vocês. Enfrenta enigmas e no final descobre que é o maior inimigo. O maior inimigo, né? Descobre que o maior inimigo é ele mesmo, que é você mesmo, né? Então, dentro desse contexto, você descobre que você foi um herói escolhido para salvar uma cidade de uma maldição. Você recebe pistas para fazer algumas escolhas. Você enfrenta um enigma no final. Só que você descobre que o maior inimigo da história é você mesmo, né? Essa é a história resumida do Edipo Rei. E esse seria a história aqui de narrativa adaptada para o meu jogo. Isso, Emanuele. Ele no final, né, ele recebe uma profecia. Ele queria fugir dessa profecia, né? Ele queria fugir dessa profecia. Quando ele nasceu numa cidade lá onde os pais eram reis, né? Se eu não me engano. Eu acho que é mais ou menos isso. E eles foram num profeta lá, o profeta falou assim: esse menino aqui vai matar o pai e vai casar com a mãe. Eles mandaram o menino embora, né? Mais ou menos assim, né? Mandaram matar o menino, eu acho, né, Emanuele? Me completa a história. Mandaram matar ele. A pessoa que matou não quis matar, deixou pendurado ele com os pés numa árvore. Uma outra família achou o menino, adotou o menino, e essa outra família também era de uma cidade onde eles eram, de um reinado onde eles eram reis. E ele se tornou filho, continuou se tornando filho de reis, né? O rei Tebas, né, Emanuele? Isso. O nome dele ali, o Edipo, é Pés Inchados, porque ele ficou pendurado pelos pés ali, né? E ele foi morar numa família real de novo. E, novamente, ele foi consultar um profeta e descobriu a profecia de novo. A profecia falava assim: você vai matar o teu pai e casar com a sua mãe. Ele ficou aterrorizado com essa profecia e fugiu. Falou assim: eu não vou ficar aqui porque eu não quero matar meu pai, muito menos, Deus me livre, eu casar com a minha mãe. E foge. Só que mal ele sabia que ele ia concluir a profecia, porque o pai dele e a mãe dele estavam em outro lugar, né? Mais ou menos assim essa história. Pois é, ele não sabia que era adotado, né? Pois é, aí que complica. Aí ele foi, no meio do caminho, não sei, a história é bem completa, tá, gente? Tem mais coisas por trás aí, a história é bem bonita. O professor está resumindo. E na metade do caminho, ele encontra o pai dele, verdadeiro, só que ele não sabe que é o pai dele, e ele acaba tendo uma desavença, uma briga, e mata o pai dele. Primeira parte da profecia se cumpre, né? Ele mata o pai dele e ele foge. Ele foge e vai para essa cidade, né? Essa cidade tem lá esqueci o nome da abençoada lá, é um ser lá mitológico, né? Que está aborrecendo a cidade, está escravizando a cidade. E quem descobrisse o enigma da esfinge, né, Manoel? Obrigado pela ajuda aí. A esfinge. E quem descobrisse o enigma da esfinge teria direito de entrar na cidade e libertaria a cidade dessa perseguição, né? Até então aí ele descobre esse enigma, né? E a esfinge cai no precipício, se mata por causa de raiva de ter descobrido o enigma dela, e ele acaba se tornando a pessoa mais importante ali da cidade, né? Não sei se ele se torna rei até da cidade. E como o rei tinha sumido, né? Alguém tinha matado o rei, ninguém sabia até então que era ele, e ele casa com a rainha, que é a mãe dele. E no final ele descobre que ele casou com a mãe dele. Então a mãe dele também descobre e se mata, e ele rasga os olhos, né? Fere os dois olhos. E não sei como que é o fim dele, se ele morre também ou não, mas é mais ou menos assim a história, tá?
Ele é rei, né, Manoel? Exatamente. Então ele faz todo esse processo, ele se torna rei, que ele casa com a rainha, só que a rainha é a mãe dele, né? É uma história bem doida, né? Mas é mais ou menos dentro desse contexto aí. Manoel, eu também não lembro como termina. Eu sei que a mãe dele se mata por causa dessa tristeza que descobre, e ele, eu não sei se ele se mata, mas os olhos eu sei que ele fura os 2 olhos. Mas eu não sei se ele acaba morrendo também no final. Então essa é a história, né, resumida aí, depois vocês procuram na internet aí, eu sei que vocês são curiosos, vão procurar, não precisa ler o livro, né, tem a história contada aí, resumida também na internet, mas é mais ou menos desse contexto, e tem algumas coisas que o texto traz para reflexão, né, paralelo com isso, né, cada livro, cada arte traz um propósito por trás, né, para a gente tentar trabalhar algumas questões da nossa vida, e essa obra não é diferente, tá? Então a gente vai enxergar coisas, pontos de vista diferentes, né? Como eu adoro ler o livro do Pequeno Príncipe, que traz lições de vida pra gente, né? Tem gente que enxerga, olha e fala assim, meu Deus, que literatura horrível. Mas tem coisas profundas lá e que cada um vai chegar de um jeito, né? O autor consegue mexer com vários sentimentos, com vários tipos de soluções ali, de possibilidades dentro de um livro, né? Essa é a arte, né? Essa é a arte do livro, essa é a arte do cinema, essa é a arte do game, né? Então, continuando aqui com o nosso slide, né? Vamos lá. Então, a história do Edipo resumida, né? Resumida, adaptada. Eu acho que vai acabar contando a história aqui nos meus slides, né? Acabei me adiantando ali, mas vamos lá. Na história clássica, o Edipo é um príncipe que foge com a sua terra natal para evitar cumprir uma profecia, mata o pai e casa com a própria mãe. Ele acredita que ao fugir vai enganar o destino, né? Então ele acreditou que quando ele fugisse, ele ia enganar o destino, né? Mas o destino já estava certo, né? Mas no caminho, sem saber, ele mata seu pai numa briga na estrada. Mais tarde, ao chegar na cidade de Tebas, aí ó, confirmando aí, Manoel, a nossa cidade, Tebas, ele resolve o enigma lá da esfinge. Mais uma vez que a Emanuele me ajudou a descobrir qual que era o ser mitológico lá, a esfinge, e é recebido como herói na cidade, né? Então, dentro da cidade, ele recebe a recompensa de casar com a rainha, que no caso era sua mãe verdadeira, ele não sabia, né, coitado, ele não sabia dessa realidade. E quando a verdade é descoberta, a tragédia acontece, né? É uma tragédia mesmo. Sua mãe se mata e Edipo arranca os seus próprios olhos. É exatamente o que o professor tinha contado, né? Mais ou menos ali, tá? A história é mais complexa, tem mais conteúdo ali, mais detalhes, né? Mais cenários quando você lê também, né? Você já imagina um monte de possibilidades de cenários dentro de uma leitura quando você está dentro de uma leitura, né? Está viajando na leitura, tá bom? Então, esse é o contexto dessa história do Edipo Rei, tá? Eu queria só perguntar se ficou claro essa questão de vocês entenderem o enredo da história, beleza, Iago? Porque tem que ficar claro, porque a gente vai usar essa história para nossa atividade na sala de aula. Beleza, Adriano? Nós vamos criar aí essa história, vamos transformar em um roteiro de jogo. Ismael também tá tudo certo, né? Eu quis trazer um pouco da literatura para a aula, né? Foi de proposital isso, né? Ou ia trazer alguma coisa do cinema, filme ou literatura. Achei interessante trazer essa parte aí de literatura, do teatro, que faz parte também, né? Literatura, teatro faz parte do cinema, o cinema faz parte dos jogos, né? É tudo meio que entrelaçado, todas essas questões aí. Não tem como fugir disso. Quando a gente vai perguntar uma coisa, cai na outra, né? É tudo amarrado. Então, dentro da nossa storytelling aqui ainda, do jogo do Edipo, a gente vai ver um cenário agora proposital, direcionando a gente para o jogo que a gente quer falar aqui. Né? A gente quer produzir um jogo em cima de uma literatura, né? Vamos simulando aqui essa ideia. Então, imagine que a tragédia grega, o Edipo Rei, escrita por Sófocles, fosse transformado em um jogo narrativo moderno. Então pense aí, agora você tem que entrar no meu mundo aqui de pensamentos loucos aqui e tentar imaginar aqui. Vamos transformar isso num jogo narrativo moderno. Então veja como cada membro da equipe criativa participaria. Vamos ver?
Vamos tentar enxergar esse contexto, essa conexão, né? Vamos fazer uma conexão, então, com essa história. Então, a história do Edipo é uma narrativa complexa, né? Cheia de mistério. O professor trouxe de uma maneira mais resumida ali. A Emanuele ajudou o professor aí a desvendar aqui um pouquinho da história, de uma forma reduzida, resumida, com o ponto de vista nossos, né, Emanuele? Nossos pontos de vista. Quando você lê, você gera os seus pontos de vista. Você tem os seus aprendizados ali com a leitura e com a releitura, né? Então, todos nós fazemos essa análise e todos nós temos releituras das obras, né? Então, aqui nós trouxemos a nossa maneira, vamos tentar encaixar uma conexão aqui com a aula sobre o propósito do jogo. Como muitos jogos narrativos, né? Então, vamos tentar entender como a maioria das pessoas fazem obras em cima de obras, né? Uma obra de jogo em cima de uma obra que já existia. Vamos tentar misturar aqui um pouco agora, trazer uma conexão, né? Então, essa obra é complexa, cheia de mistério, muito mais complexo do que eu falei aqui para vocês. O destino é uma tragédia, né? Como os nossos jogos que a gente conhece, né? Quem aí conhece um monte de jogo que tem, né, histórias assim, que terminam assim, né? A gente estava acabando de falar do filme lá, da série do jogo, né? Que deram spoiler aí até, né, Adriano? Então tem os finais tristes, né? Tem os destinos trágicos aí dentro dos gamers, dos filmes, né? Isso é uma realidade, né? A gente se depara com isso. Talvez isso sirva para moldar a gente para algumas questões, ou para a gente ver a questão de realidade e se tornar um pouquinho mais humano, mais feliz. E tem várias outras questões, né? Mas vamos aqui, vamos continuar a linha de raciocínio aqui com o professor aqui. Não viaje muito com o professor. Um roteirista, então, para adaptar a história. Então, nós precisamos de bons roteiristas, né? Quem aí tem habilidade, tem aí afinidade, né? De roteiro aí. Quem tem essa habilidade dentro da sala de aula aí? Na aula anterior, com outra turma, nós tínhamos lá, né? Esqueci o nome dela agora. Ela tinha afinidade de história, né? De ter histórias, de adaptar histórias, de criar histórias, né? Então, quem tem afinidade aí com histórias, com criação de histórias aí? O Iago? Iago possui um pouco, né, Iago? Muito bom isso, Iago. Muito importante isso. O Adriano também. Eu vou reforçar, que eu tinha falado já, né? Não para vocês, mas na outra aula, e vou reafirmar isso. Para mim, o roteirista aqui é uma das pessoas mais importantes, né? Não que tenha mais importante e menos importante, né? Mas um bom roteiro, uma boa história é que vai dar o dólar, né? Que vai dar o dinheiro aí, que vai monetizar todo o enredo, toda a criação de todas essas obras aí, né? Então, quem tem o poder na mão aí de criar essa história ou de adaptar uma história já existente, né? Baseado em fatos reais, baseado na literatura, num livro, né? Baseado num jogo, ou criado, né? Como a gente estava falando aqui, até o Jonathan aqui tinha contribuído. O cara dormiu e acordou com o filme inteiro do Avatar, né? Imagina você dormir, Adriano, e acordar com um jogo inteiro ou com um filme inteiro na cabeça. Só escrever e passar para alguém e pegar o dinheiro no final, né? E nós estamos falando de milhões, né? Estamos falando de milhões. Então, assim, eu só queria 1%, Adriano. Se você falar assim, professor, deixa você participar 1%. Se a tua obra de roteiro for o Avatar, eu estou feliz com esse 1% aí. Tá bom? Então, um bom roteirista, né? Para adaptar a história, é isso que a gente precisa aqui. Nesse contexto que a gente está falando aqui de adaptar a obra do Edipo Rei para um jogo, nós precisamos de um diretor de arte para construir, né? Construir Tebas e a Esfinge. Nós precisamos de alguém que construa esse cenário para nós, né? Quem é bom aí de desenho, gosta de desenhar, tem essa habilidade de construir aí cenários, né? Gosta de desenhar. E quem na equipe aí, quem na aula aí gosta? Na turma aí gosta? Manja de desenho, gosta de desenho? A Débora? Olha aí, Débora. Emanuele também. Perfeito. Aí, ó. Temos aí games designers aí, ó. Temos futuros game designers aí. Game design é a profissão aí que ganha bem pra caramba. Produzir aí modelagem, modelos, animação. Produzir aí personagens 2D, 3D.
Perfeito, ó, nós já temos uma equipe, temos roteirista aqui dentro, o Iago, o Adriano, temos o pessoal do design, que pode ser tanto o design, pode ser tanto o diretor de arte, né? Nesse caso aqui, o Adriano sabe desenhar boneco de palito, daí não vai ficar legal, mas finge de palito, né, Adriano? E uma cidade Tebas, o rei Tebas de palito, né? Vai ficar muito interessante, né, Adriano? O Rafael, o que o Rafael falou? O Ismael gosta de grafite. Cara, grafiteiro é outro artista, cara. Se ele faz grafite, que é complexo, com certeza ele faz uma modelagem aí, uma animação 2D, 3D, com certeza. É só sair do manual, da tinta pro computador, né? Ele é brabo? Bom. Depois eu quero ver Depois manda aí o teu Instagram, o teu contato, que eu quero ver tuas obras lá, Ismael. Eu curto também, curto bastante quem é da arte do grafite. Eu sigo, tenho um amigo meu aqui de Curitiba, Marcelo Diamante. Ele faz obras espetaculares em Curitiba, até para fora. Ele é reconhecido lá fora como um dos melhores aqui do Brasil. Né? Aqui de Curitiba. Aqui, vizinho, converso com ele, meu amigo. Tem algumas obras em Curitiba aqui que ele que faz. Depois eu posso mostrar para vocês também. O cara é brabo também. Outra pessoa que precisa aqui, né? Um design de som. Para a tensão e o drama, né? Tem alguém aí que que é músico, que gosta de criar aí uns sons diferentes, riffs de guitarra, riffs de baixo, trompetista, flautista, gaitista, né? Alguém aí que ou cria som digital mesmo, né? DJ, alguma coisa assim, que gosta dessa área de som. Nós já estamos montando uma equipe aí, já temos roteirista, já temos diretor, já temos designer. Ó, o Adriano costumava criar música no BandLab, né? Isso aí, Adriano. Se você criava lá, você pode ser um dos responsáveis de criar aí o som aí, a nossa sonoplastia, o design do som aí do jogo, com certeza. Ah, o FL Studio é top, hein? Eu usei algumas vezes, não consegui criar muita coisa. Mas dá para fazer chover lá, né? Rian, o Ismael tá falando que você manja aí, ó. Então, nós já temos aí alguém que pode fazer nossos sons, né, do nosso jogo. Olha só que legal. Não dá para formar uma equipe já aí? Vamos abrir a empresa. Semana que vem, depois do feriado, vamos abrir o CNPJ, turma. Verdade, Rafael, né? Verdade, o Rian é brabo no FL Studio, né? É o Flight, como que fala? Eu falo FL, mas é outro nome que fala, né? É só abreviação aí, FL, né? O Ismael faz sons também, mas o Rian manja mais, né? Perfeito aí, ó. Ô Rian, dá pra você ganhar dinheiro com design de som aí, cara. Os programadores, as equipes de programação de jogos aí precisam muito desse trabalho. Você pode vender a sonoplastia para um jogo, para eles, sabe? Alguém pode chegar com o projeto para você e você desenvolver todo o projeto de som para um game. Aí, ó, como que dá para você ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta, né? Deixa eu ver o que o Rafael falou aqui. Só as músicas mais braba. Verdade. O cara é bom então, hein? Então eu quero ele na minha equipe, hein? Já tá fechado já. Só me diz o salário que você quer por mês aí. Na verdade, não vou prometer salário por ninguém. Vamos prometer um jogo bom e porcentagens, né? Vocês vão ser tudo sócios da empresa, né? Uns com porcentagem maior e outros com porcentagem menor, né? Mas pense comigo, 1% de milhões, faturando todo mês, estaria um bom salário já, né, turma? Se a gente conseguir produzir um jogo super top aí, super brabo aí, que vai vender aí, uma franquia que vira um jogo, depois vire 2, 3, 4, 5, né, que nem o GTA. Então é o mercado chamando, o mercado buscando, e vocês estão aí, ó. Vocês estão aí com a faca e o queijo na mão, né? Deixa eu ver aqui o comentário. Ah, vocês já falaram para ele correr atrás disso, né? Mas ele não vai. Rian, tô motivando você, cara, a fazer isso, cara. Você tá perdendo dinheiro aí.
Não sei se você já ganha dinheiro, ou se está satisfeito com o que você ganha, ou você não ganha nada agora, mas está perdendo de ganhar. Está perdendo de ganhar. Eu, se eu souber de algum serviço, aí já vou indicar você. Ganha nada, Rian. Ó, eu, se eu souber de algum serviço já de áudio, eu já vou indicar para você já. Eu te ajudo a você fazer. Não fazer o som, né? Que eu não sei. Eu sou músico. Eu faço som de guitarra, faço som de teclado, faço som de baixo. Mas criar assim não, né? Uma sonoplastia para um som, né? Dá um sentimento de terror, de medo, de angústia, de alegria, numa questão de uma música aí. Para jogos é bem complexo. Se você consegue fazer isso, com certeza tem indicação para você aí. O João falou que não ganha nem para comprar o café, né? E tá caro o café, tem que ganhar bem para comprar o café, né, João? Não tá fácil ganhar esse café aí. Se ganhar só pro café já tá bom, já é rico já, né? Bora lá então. E o próximo ali, depois do design do som, é um produtor, né? O produtor organiza toda essa sequência, né? Então, assim, nós já temos uma equipe formada aí bem dentro da sala, ó. Eu só preciso de um produtor aí. Eu não queria ser o produtor, mas eu queria alguém aí da sala. Quem aí tem essa aptidão aí para ser organizador de tudo isso aí? De pegar todas essas pessoas, pegar todo esse talento que eu falei, mais a história que eu estou falando aqui, a conexão, e juntar tudo, e organizar isso, né? A Sueli, tá feita, fechou a equipe aí, ó. Já falei para vocês, vou no cartório hoje à tarde, semana que vem CNPJ, contrato e bora lançar aí, né? Verdade, né? Não é verdade? Não é simples assim começar? É daí que surgem grandes projetos, é daí que surgem grandes franquias nas escolas, né? Aí que surgiu, né, grandes empresas, né? Foi nessas questões aí, dentro da sala de aula mesmo. Tá bom? Então, voltando aqui no nosso contexto aqui, né? Não era brincadeira a partes, era verdade. Então, quem tem essas aptidões, quem tem esses talentos aí, gente, vão aproveitar, vão investir, vão correr atrás. Juntem-se vocês aí, que vocês já estão conectados aí, já tem alguma conexão, né? O que o professor puder ajudar vocês também é indicar ou trazer vocês para trabalhar, ou se vocês quiserem trazer eu para trabalhar com vocês, estou disponível também. Só me pagar bem, eu não sou muito exigente, só um salário bom, um ambiente de trabalho confortável, está sossegado. E algumas folgas, né? Eu gosto de folgar bastante, porque eu tenho que treinar, tenho que correr, Então, tem que ter essas folgas aí. Tem que ter espaço para me jogar, né? Eu gosto de jogar. Tem que ter jogo lá, tem que ter videogame, tem que ter PS5, tem que ter Switch, tem que ter, senão eu nem vou trabalhar. Bora lá? Vamos continuar então. Próximo slide aqui, nós vamos ver algumas questões então aqui, né? Continuar falando então. Diretor, o que o diretor vai fazer dentro disso aqui, né? Então o diretor ele vai ter a visão geral o que vai acontecer, né, no jogo ali, sinta dúvida, sinta medo, surpresa, né? Então ele vai definir essas questões. A missão é conduzir, né, Edipo até a descoberta de que ele mesmo é o vilão da sua própria história. Então o nosso jogo vai ter que correr dentro disso aqui, ó. O diretor vai ter que definir a visão geral, quer que o jogador sinta dúvida. Então quando o jogador estiver no nosso jogo aqui, ele vai ter que sentir dúvida, ele vai ter que sentir medo, ele vai ter que sentir essa surpresa de descobrir que ele é o vilão da história. Então, durante o jogo, a gente vai ter que criar esse cenário, entendeu, turma? Não sei se estão entendendo a minha linha de raciocínio aqui. Então, dentro do jogo, a gente vai ter que criar todos esses sentimentos aqui, ó. Ó, ele vai ter que entrar e começar a jogar, sem saber de nada. Ele não conhece a história de Sófocles, não conhece o jogo do rei, a história do rei Edipo, nada. Ele vai entrar no jogo, a gente vai conduzir ele a sentir dúvidas. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu estou na família certa? Será que eu estou no cenário certo? Será que eu estou no mapa certo? Medo, surpresa, tudo isso faz parte do jogo. Aí vai entrar cenário, vai entrar personagens, vai entrar o som, né, que a gente está falando aqui. E a missão é conduzir o Edipo. O Edipo será o jogador, né, quem estiver jogando ali, qualquer um, disponível para qualquer pessoa, até a descoberta de que ele mesmo é o vilão da sua própria história. Essa é a ideia do jogo que a gente vai propor e o diretor vai ter que conduzir isso aqui.
Tá, Sueli? Você que é a diretora aí da equipe, você vai ter que direcionar esses talentos aí a produzir essas questões aqui dentro do jogo. Roteirista, bem importante. Tá, nós temos a ideia, temos todos aqui, mas nós precisamos do roteirista, né? E o que o roteirista vai fazer dentro de tudo isso, né? A Manuele poderia ser roteirista também, né? Ela conhecia bem a história, né? Tá? Só uma sugestão que eu tô falando aqui. Mas o que vai fazer o roteirista, assim, né? Coitado de você, Sueli. Você é diretora agora, se vire aí. Já foi promovida. Então o roteirista vai transformar, né, o texto clássico, então a gente vai pegar a literatura, vai pegar a história clássica e as decisões que tem lá, as reviravoltas que tem nessa história, né, que vai esconder pistas e narrativas, né? Então dentro desse cenário todo aqui, né, o roteirista vai esconder pistas ao longo da narrativa. Olha só que interessante. O que o Iago falou? O roteirista é o Iago. Nem venha, já estão querendo cair fora, já. Além de começar o serviço, já estão caindo fora. Já. Se eu falar para vocês que o salário é top, 20, 30 mil reais, daí vocês não vão querer sair fora, né? Tá, vamos lá. Transforma o texto, então, clássico em decisões e reviravoltas, né? Então, o roteirista vai ter esse papel bem importante. Vai esconder as pistas dentro do jogo, né? Ao longo da narrativa. E vai trabalhar com os conceitos da jornada do herói, né? Tá bom? Olha aí, quem que é o roteirista aí? O roteirista vai ter essa possibilidade, né? Esse trabalho aí de fazer isso acontecer da maneira ali de transformar o texto clássico em todas essas questões aqui, né? Vai ter narrativas dentro do jogo, né? Decisões, reviravoltas, né? Ele vai descobrir que ele não é o herói, que ele é o vilão, né? Vai esconder algumas pistas durante o jogo para ele tentar ficar confuso, com dúvida, ou até ele descobrir isso, né? Vai ter que ter essas pistas aí ao longo da narrativa, trabalhar com o conceito, né, dessa jornada do herói aí, tá? Então, duas questões que a gente viu aqui, diretor e roteirista. Deixa eu só ver aqui o que o Rafael falou. Ele faz RPG, escreve livros, ele é sábio às vezes. Ah, cara, o cara é fera, hein, cara? Só tô falando com gente fera nessa sala aí. Se o cara faz tudo isso, que você quer que ele faça mais o quê? Só falta ganhar o dinheiro mesmo, né? Tá faltando um empresário para ele aí. Deixa que nós vamos dar um jeito, né, professora Nicole? Vamos dar um jeito nesses talentos aí. Então tá, gente. Então nós temos aqui diretor, roteirista, correto? Alguém quer comentar alguma coisa? Dentro do diretor e roteirista, até me perdi aqui quem que tinha se candidatado a roteirista aqui. Mas é um dos papéis bem importantes aqui também, né? Tá bom? O diretor é um coitado mesmo, né? Não coitado que eu falo coitado, é porque vai sobrar para ele. Né? Ele vai ter que administrar todos esses talentos, toda essa mão de obra e chegar num resultado, né? Então, por isso que eu falo coitado, porque vai ter mais trabalho árduo de organizar todas essas... Imagine pessoas talentosas assim, né? Que nem o Iago aí, que o Rafael está falando, né? Que nem o Rian, né? São pessoas talentosas, só que são pessoas também que talvez não sejam muito difíceis não seja muito fácil de lidar, né? Pessoas gênias, pessoas que sabem bastante, às vezes tem que ser bem direcionadas ali, senão às vezes nem produzem, né? Então, precisam de direção, de organização, por isso que precisamos do diretor. Design de som, né? Então, nós temos aqui duas pessoas aí, design de som, né? Tem mais aí pessoas talvez que gostem ou que entendam, né? Mas a gente tem aí pessoas feras que mexem. Design de som, então, ele vai criar tensão ali com a música, né? E o silêncio, né? Ele vai fazer as atmosferas acontecer dentro do jogo, correto? Sensações de perigo, sensações de dúvida, sensações de medo, silêncio, surpresa, né? Barulhos mais vivos enquanto você pisa numa pedra, bate uma porta, sons de animais, né? Então ele dá vida ao nosso jogo, usa sons para intensificar emoções, né, nas cenas. Então essa é a atividade principal do designer do som, né, Rian? Você aí é o responsável aí para criar esse ambiente aí
dentro da sala de aula. Tá? Que mais que eu posso ver com vocês? Só me diz aí que até que hora você vai a aula de vocês. O professor fica meio perdido aqui. Então, 2 aulas? É 11h40, né? Só me confirma aí. Tá? Então, aqui nós estamos aqui dentro desse trabalho aqui do jogo. Nós já temos diretor, roteirista e design de som. Correto? Vamos um pouquinho mais para frente. Diretor de arte, né? Então, o que o diretor de arte vai fazer? Beleza, Adriano? Obrigado. Então, o que o diretor de arte vai fazer, né? Dentro aqui do jogo? Vai construir visualmente o mundo de Tebas. Então, vai construir o cenário, né? Esse cenário torna mais sombrios e simbólicos conforme a verdade se aproxima. Entendeu? Olha só que cenário que o diretor de arte vai ter que enfrentar, né? Ele vai ter que construir esse mundo e esse cenário tem que se tornar sombrio, simbólico, conforme, né, o jogador ali, o Tebas, vai se aproximando mais perto do final do jogo, mais perto da verdade, né? Porque próximo da verdade é próximo do fim do jogo, correto? E o início do jogo, ele ainda não sabe nada. Então, essa atmosfera tem que ser criada também através da arte representada pelo cenário. Tá bem? Até aqui tudo bem, turma? Tá chato, tá confuso? Estão entendendo bem? Como que tá aí? Um monte de joinha ali que tá tudo certo. De boa? Tá chato essa aula, não? Pode falar a verdade, professor. O professor aguenta. O professor aguenta. O professor aguenta. Fala a verdade, o professor só melhora. Se o professor a aula tá ruim, eu falei, tá, então vocês vão ver. Na próxima aula eu vou fazer uma aula melhor. Né? Tem que ser assim, na vida tem que ser assim. Então, próximo passo. Produtor. Então vamos lá, qual que é o papel e função do produtor dentro do que a gente quer produzir aqui, né? Vocês estão entendendo que a gente está induzindo as questões agora, porque a gente falou da função de cada um lá no começo, genérico, e agora a gente está falando da função de cada um dentro do projeto que a gente está estipulando aqui, que é construir esse jogo do Edipo, né? Então, dentro desse jogo do Edipo, a gente quer agora falar algumas questões, né, de produção, algumas responsabilidades aqui. E nós vamos falar do produtor. O que o produtor está responsável aqui? Ele vai garantir que funcione, né, que tudo isso funcione junto. O som, o cenário, né, o diretor de arte, né, o roteiro, todas essas questões, todas essas pessoas que a gente falou, o diretor, né, todas essas questões, todas essas pessoas, elas têm que funcionar junto, né? Tem que garantir que tudo isso funcione junto. Organizar prazos, alinhar a equipe, garantir que o jogo seja entregue completo, no prazo, né? Então, essa é a responsabilidade do produtor, né? Quem aí tem essa afinidade aí, essa característica de ser organizado, de cobrar, né? De manter a gestão das pessoas trabalharem juntas, né? Quem aí tem essa facilidade aí, essa afinidade aí? Não estou dando trabalho para você, gente. Só estou querendo descobrir quem que tem essas. Não fiquem assustados. Daqui a pouco você fala assim, o professor montou a equipe e vai dar trabalho para nós. Se lasquemos, né? Não é isso. Só quero descobrir se alguém de vocês tem essas características, que é muito boa, muito importante para uma equipe, né? Para o teu trabalho, para você se conhecer também. Às vezes você fala assim, nossa, tudo que o professor falou eu gostaria de fazer. Eu me vejo fazendo isso. Seria uma boa opção, né, para a minha vida, para o meu trabalho, né? Me diga aí, tem alguém, né? A gente achou lá gente que gosta de som, design de som, gente que gosta de arte, desenhar, game designer, né? A parte do design, diretor de arte, né? Que mais? Roteirista, a gente achou algumas, né? E produtor, né? O produtor ganha super bem aí no mercado aí também, né? Quem tem essa afinidade aí para produzir, né? Que é juntar tudo isso aí, fazer funcionar, né? Tem alguém? Tem alguém na sala aí que fala, não, professor, eu acho que eu me encaixaria com isso aí. Trabalharia tranquilo, tenho jeito para isso. Não? Ninguém? Todo mundo ficou quieto agora?
Já falei, não precisa ficar com medo, não vou dar trabalho para vocês, não. Vocês estão com medo, né? Que eu comece a dar nomes aqui agora e falar assim, ó, então, cada um vai fazer tal coisa e eu quero o jogo funcionando até amanhã. Vocês estão com medo já, né? Não é isso. É, Sueli? Mas é isso mesmo, Sueli. Agora que você respondeu, parabéns, Sueli. Tô brincando, tô brincando. Tem alguém aí que fala assim, não, professor, eu me garanto como produtor. Eu acho que eu conecto as pessoas, eu consigo administrar os prazos, eu consigo alinhar a equipe, consigo que isso seja entregue no prazo, se fosse pedido para nós aí para entregar daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu garantiria, bato no peito, garanto que eu daria um jeito de acontecer. Então tem gente que tem afinidade, né, aptidão para desenvolver esse tipo de trabalho, né? Então, parabéns, você tem esse papel de produtor, né? O Iago falou, eu não me garanto nisso. Ô Iago, é verdade, mas você tem outras aptidões, né, Iago? Mas tá certo, alguém vai ter essa aptidão aí que estão escondido aí, Iago. Então não estão querendo aparecer, né? Não estão querendo aparecer. Eu que achava bem importante aparecer, mas estão se escondendo aí. Mas serviu para alguém aí a dica, né? Então, fica a dica aí. Obrigado, Iago. Deixa eu ver o que a Sueli escreveu. A Sueli, pelo jeito, é bem organizada aí, né, gente, da turma aí. Quem concorda aí? Depende da equipe, né? A gente trabalhar com pessoas, né, Sueli, é bem delicado, né? Bem complicado. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Muito difícil. Às vezes a equipe é bem top, né? Fica fácil para você trabalhar. E às vezes você vai ter desafios grandescos, gigantescos, né? A Emanuele também, não garanto nada, né? Não se garante, não. A Sueli deu risada. O João falou, eu como chefe é top. Como chefe é top, João. Então você tá apto para dirigir esse negócio aí. Mas é diferente de ser chefe e de garantir essas questões ali, né? Sueli. O Adriano concorda. Coloca o João como chefe aí, Ismael. O negócio vai fluir. Beleza. A gente tem diferença, né? No produtor, já diferença gigantesca num produtor, para um chefe e para um líder, né? Então nós temos todas essas qualidades, temos que tentar compactar, misturar todas juntas, porque todas elas têm qualidades que precisam ser usadas nesse projeto, num projeto como esse, né? Um atributo e um poder de chefe, um atributo e um poder de líder e as qualificações e especificações de um produtor, né? São todas as questões juntas ali, dosagens, né? Para chegar num resultado final com qualidade, com excelência, né? Eu voto ali no João, então. Se o João... Eu gosto de trabalhar com pessoas assim, que batem no peito e falam assim, deixa comigo que eu que sou o cara, eu que sou o top. Que normalmente quem chama responsa tem responsa, né? Então é o João, então, seria o cara aqui que encaixaria aqui no nosso cenário, né, João? Seja bem-vindo aí, então, o nosso produtor, João, né? Já vamos... Você quer que assine a carteira ou PJ? Bora lá, então. Pro próximo slide ali, nossa conexão, né? Ô, Iago, que é isso, Iago? Não vai não, Iago. O Iago falou que vai falir o time aí. Vai nada, né, João? Que isso, né? Que isso. O Ismael falou pro João sair fora que é bucha. É bucha nada, João. Ô, João, vamos aumentar o salário do João aí pro João não ir embora, gente. Por favor. Não sei quanto que ele ia ganhar, mas vamos aumentar para ele continuar aí. O Rafael, esses comentários aí, ele só não achou ainda o que ele é bom, né? Mas uma hora ele acha, né, Rafael? Brincadeiras à parte, né? Ô, João, o Rafael tá brincando só, tá? Eu também. Nós confiamos no teu potencial aí. Se quiser, a gente aumenta o teu salário para você ficar na equipe aí como produtor aí, como chefe aí. O Ismael tá de sacanagem, né, Ismael? Talvez em outra vida, né? Vamos lá, então. Brincadeiras à parte, nós somos tudo amigos, eu sei que vocês são bem amigos, por isso que tem essa liberdade de brincar aí, né? Vamos voltar aqui, então, na nossa conexão aqui. Então, dentro da nossa storytelling aqui, nós estamos
planejando o nosso jogo do Rei Edipo, né? E vamos ter a conexão com a literatura, como a gente já está tendo, né? A gente trouxe essa parte da literatura, trabalhamos com os nossos roteiristas de plantão da nossa equipe e estamos transformando ele em um jogo, né? E dentro dessa conexão com a literatura, nós estamos aqui, ó. Aristóteles, lá na Poética, dizia que toda história precisa ter início, meio e fim, né? Eu já falei isso para vocês. Nós temos que ter dentro dos nossos produtos, nossas criações, né, na nossa arte, começo, o início, né, o meio e o fim. Nos jogos isso é ainda mais desafiador, pois depende de múltiplas mentes criativas, né? E é disso que nós estamos falando aqui, né, turma? Nós estamos falando assim, coitado do João assumir essa bucha, né? Brincamos aqui com ele. E realmente, né? Imagina o desafio de ter uma produção de início, meio e fim. Aqui está falando que nos jogos é mais desafio ainda ter, né, esse controle, ter essa história acontecendo, ter essa atividade sendo produzida, porque nós dependemos de múltiplas mentes criativas, né? O professor acabou de elogiar aqui cada integrante aqui da turma que se declarou aqui que tinha aptidão para tal tarefa, são mentes criativas, né? Então são muitas pessoas criativas, muitas mentes criativas em um lugar só. Isso não é fácil de gerir essas pessoas, não é fácil de gerenciar esses tipos de pessoas. Quanto mais criativos, quanto mais conteúdo, né? Quanto mais inteligentes essas pessoas são, né? Mais delicado é de gerir elas, né? De conduzir elas a produzir alguma coisa. Talvez ela é muito boa em produzir, mas em criar, né? Mas para trabalhar ali numa rotina, ela já talvez não seria tão boa assim. Talvez ela é tão boa em criar, né? É tão excelente na arte dela, na finalização, mas trabalhar com pessoas, com equipe, ela já não é tão boa assim. Com prazo, talvez ela não é tão boa assim. Talvez se você falar para ela, produza um cenário para mim, não tem tempo. Ela faz durante o ano inteiro. Talvez se você pressionar ela, falar assim, eu tenho um prazo, eu preciso que você entregue um escopo no primeiro mês, alguma coisa mais pronta já no segundo, no terceiro mês eu quero tudo pronto. Ele já vai bambear as pernas e não vai querer. Então são difíceis de gerenciar mentes de múltiplas criatividades, né? Mentes muito criativas, né? É muito difícil lidar com pessoas assim, é chato isso, né? É difícil isso, mas nós temos que fazer essa parte aí, né? O produtor tem que gerenciar essas equipes aí, essas pessoas e chegar no resultado. Então criar um jogo é como montar uma peça de teatro moderna e interativa, correto? É como montar uma peça de teatro, é como montar um filme, é como escrever uma história para um livro, né? Então, criar um jogo também é como, né, uma peça de teatro moderna e interativa. A história clássica, o ponto de partida, a equipe criativa e quem transforma isso em experiência, né? Então, mais ou menos, o professor tentou trazer um cenário aqui para vocês entenderem de como que funciona esse universo, como que funciona a mente, né, de um produtor, de um criador, de uma arte dessa, né, de transformar todas essas ideias, né, todas essas opções, conectado com literatura, conectado com jogos, conectado com a realidade, né, que são as histórias reais da vida, né, conectar todas essas experiências, mas com as pessoas que são de mentes criativas, né, várias pessoas que vão precisar para trabalhar isso junto, transformar todas essas experiências, né, transformar em uma obra criativa como um jogo, por exemplo, é muito desafiador, né? É muito difícil e complexo, porém não impossível, né? Bem possível e com grandes chances de grande sucesso, né? Tá bom? Alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar até esse ponto aqui que o professor falou? Nada? Nada? Declarar, Iago? Beleza, mas estão compreendendo o que o professor está falando, né? Tá tranquilo, né? Beleza. Então vamos aqui para o nosso próximo slide. Nós vamos continuar com a nossa conexão literária aqui, né? Ali do lado ali, de novo, né? A obra poética de Aristóteles, né? Analisa a tragédia como o Rei Edipo e destaca que é uma boa narrativa e precisa de uma unidade e um propósito, né? Isso vai valer também para jogos, né?
Sem uma equipe alinhada e criativa, a experiência do jogador seria rasa. Olha que importância aí, né, de um alinhamento de uma equipe, né? Alinhar essa equipe, né? Essa equipe são de pessoas de mentes criativas ali, aceleradas, difíceis de lidar, mas a gente precisa alinhar essa equipe, né? Sem essa experiência, o jogador teria uma experiência rasa, né? Vamos continuar aqui. Então, criar um jogo não é só programar, gente, não é só entender de programação, está muito longe disso. Programar, várias pessoas conseguem aprender a programar, né? Não é difícil, não requer, o professor sempre fala, não requer ser especialista em matemática, nem expert em matemática, nem ter alguma afinidade em alguma área tecnológica, nada disso. Qualquer um consegue aprender a programar, né? Não é fácil, mas também não é difícil, não é impossível. E desenhar também, né? Algumas aptidões aqui também, como desenhar também precisa de ter algumas características, mas também não é possível de aprender a desenhar. Mas não é só isso, né? O jogo é construir uma experiência emocional e narrativa completa, muito mais complexo do que só isso, né? Então a gente precisa unir esses atributos dessas pessoas de programa, de desenho, mas a gente precisa construir essa narrativa de experiência emocional e narrativa completa, né? Assim como faziam os grandes autores de teatro lá na Grécia Antiga, né? Construíam obras magníficas de literaturas e transformavam em teatro, né? Só que agora nós temos roteiristas, nós somos mais chiques, mais modernos, né? Nós temos roteiristas, nós temos diretores de som, nós temos artistas, né? E produtores. Legal isso, né? Então nós estamos entrando nesse universo aí de uma maneira mais atualizada, mais moderna, né? O modo de fazer não mudou, que é a criatividade e a mente do ser humano, mas de como conduzir isso, de como chegar num produto final. E toda a tecnologia e toda a assistência que nós temos hoje, experiência, né? A gente consegue chegar num produto diferenciado do que os séculos anteriores, né? Tá bom? Vamos continuar então. Então aqui eu tenho uma ideia de jogo inspirado no Rei Edipo. Aqui já está mais estruturada a nossa ideia, porque eu já vim construindo a ideia com vocês durante ali a explicação do jogo, né? Das funções de cada integrante da equipe, né? E a gente vem chegando aqui, contamos um pouco da história, misturamos um pouco da literatura e vamos construindo aqui essa narrativa para chegar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui nós já temos aqui, olha só que a gente já tem. Stein Ozen, né? Que é o nome do nosso jogo, já que foi inspirado no Rei Edipo. Então, a aventura narrativa é uma aventura narrativa, o gênero dele, escolha e consequência. Olha aí que a gente já tem, em cima dessa história, nós temos um gênero. É essa ideia que eu quero que vocês aprendam, turma. Que vocês aprendam a pegar uma história, ou a pegar alguma coisa que vocês vão criar nova, e já trazer já uma ideia para isso. E já inspirar vocês a ter um nome para o teu jogo, a saber que gênero que você vai distinguir para o teu jogo, né? Se ele vai ter o que ele vai ser, ação, aventura, terror, né? Nesse caso aqui a gente foi caminhando nesse cenário e eu fui caminhando e fui conduzindo vocês nessa minha história, nessa minha mente aqui, né? Conduzindo vocês a chegar nessa ideia de jogo. Poderia ser um outro nome aqui, né? Mas o professor decidiu dar esse nome aqui. Então o gênero é aventura narrativa, escolha e consequência. A missão é descobrir quem você é antes que a verdade destrua tudo. Já tem uma missão, uma palavra de missão importante aqui, né? A palavra de missão tem que ser forte, tem que ser construtiva, tem que ser, né, desafiadora. Descobrir quem você é antes que a verdade destrua tudo. A estética aqui, dentro desse jogo, vai ser drama, tensão, trazer mitologia, né? A mitologia, eu queria trazer essa mitologia, né? Trazer os enigmas, trazer ali, né, a criatura, né, mística, né, sombras, enigmas, essa estética, tinha que trazer essa estética da história, era essa a ideia do jogo. Quando eu comecei a fazer essa aula, comecei a pensar mais ou menos nessa ideia, tive algumas ajudas, algumas intuições ali de literaturas, né, mas a gente foi caminhando para essa ideia aqui, né, e a mensagem do jogo seria: fugir do destino não é o mesmo que enfrentá-lo, né? Então,
usar frases de afirmação, frases positivas, frases fortes, tudo faz parte aí da construção do teu projeto, né? Do teu jogo. Tá bom? Até aqui, tudo bem? Estão entendendo a ideia do professor? Estão conseguindo caminhar junto aqui? O professor está meio que viajando na maionese aqui, né? Mas eu acho que tá ficando claro a ideia. Então, cheguei junto com vocês, a gente construiu junto essa narrativa aqui, pegamos a história do rei Edipo, lá da mitologia, lá de Sófocles, construímos ali a nossa caminhada ali, descobrimos cada função de cada pessoa dentro da equipe, vemos roteiro, vemos cenários, né? Arte, som, e a gente chegou aqui num projeto mais pronto, né? Mais próximo. Aqui nós já temos gêneros, missão, estética, mensagem, né? Tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, o jogo inspirado ali, Destiny, né? Destino. O gênero, aventura narrativa com escolhas e sequências, a gente já acabou de ver. Missão, descobrir quem você é antes que a verdade destrua tudo, né? Uma boa mensagem, uma boa palavra de missão. Estética, mitologia, drama, sombras e enigmas. Mensagem, fugir do destino não é o mesmo que enfrentá-lo, né? Até uma frase boa aí para a gente usar no nosso dia a dia, né? Fugir do destino não é o mesmo que enfrentá-lo, né? Não devemos fugir, devemos enfrentar, né? É assim que é. E eu acho que essa é a mensagem mesmo da história do rei Edipo, para mim, no meu ponto de vista, né? Depois de ler, de conhecer a história, a gente não deve fugir do nosso destino, mas sim enfrentá-lo, né? Então, antes da gente chegar no final ali da nossa aula, que ainda falta um bom tanto, e a gente vai ter uma atividade aí para a gente gerar, depois eu vou ver se eu liberei lá no Class, se eu não liberei eu vou colocar lá para vocês agora, né? O papel do roteirista na equipe de produção. Eu achei bem importante trazer isso aqui antes da gente começar a montar ali o nosso boneco, a nossa história ali do nosso jogo, tá? Função principal do roteirista, que eu acho bem importante, o roteirista eu gosto, prefiro essa pessoa dentro da equipe, né? São os meus pontos de vista, os meus olhos, vocês podem enxergar de outras maneiras, mas para mim sempre vai ser o principal das funções aqui, porque é o cara que traz a história ou que produz a história de alguma outra arte, né? Como a gente já falou aqui na aula. Então é bem interessante assim o papel do roteirista. Então a função principal de um roteirista é criar a estrutura da história, como a gente já viu. Desenvolver ali, né? Escrever diálogos e monólogos, criar a jornada do herói e integrar histórias ao gameplay. Então essa é a responsabilidade principal. E nos jogos, escrever, né, as cutscenes, né, criar ramificações de escolhas e definir regras narrativas do universo, né? Então eu trouxe lá o papel do roteirista, construindo lá do cinema e desconstruindo, trazendo para dentro dos jogos, né? Então a gente tem que entender qual que é a principal função de um roteirista dentro dos jogos, né? É isso que a gente está estudando, né? E para isso que a gente quer chegar, no qual o objetivo que a gente quer chegar. Tenha tudo a ver com o cinema? Tem, vai continuar tendo. Tenha tudo a ver com literatura? Tem, e vai continuar tendo. Mas a gente vai trazendo, vai caminhando, vai limpando, vai lapidando e algumas funções específicas aqui dentro de algumas pessoas importantes do trabalho, da equipe. O roteirista, no meu ponto de vista, ele vai ter essas características aqui para os jogos, dentro dos jogos, tá? Ok? Até aqui tudo bem? Beleza, Iago? Tassuci? Débora, Adriano, Daniele, Manuel, tudo bem? A Daniele só ergueu a mão ou quer perguntar? Só confirmou. Tudo bem gritando, né, Manuel? Apertou o caps. Tá tudo bem, eu te entendo. A Daniela levantou a mão sem querer. Não, porque às vezes eu entendo que levantar a mão é porque tá ok, ó, concordei, ou quer fazer uma pergunta. Mas se quiser fazer pergunta, pode mandar pro chat direto, não tem problema nenhum. A gente para se achar que tem que parar, ou a gente espera para depois que a gente achar que tem que esperar, e a gente vai levando a aula, tá, turma? Bem tranquilo. Você já me conhece, já sabe que é assim. Então vamos lá, então. Tem uma atividade. Deixa eu ver lá se essa atividade está lá no Class primeiro. Pedir um tempinho para vocês esperar aí.
Vou me achar nas minhas 555 mil abas que eu tenho aberto aqui no meu navegador. Que eu sou desses, não sei como que você é, mas eu sou desses. Se eu não abrir 595 páginas, eu não consigo ficar feliz. Tá, tem duas atividades lá. Eu acho que uma delas é isso, tá? Tá bom? Então vamos continuar aqui. Vamos continuar com a nossa atividade aqui. Então responda lá essa atividade no Class, tá? Forme uma equipe de 3 a 5 colegas. Então agora a professora Nicole pode me ajudar aí. Nós temos aí uns 20 minutinhos. Eu acho que dá pra gente finalizar aí com essa atividade aí, professora Nicole. Emanuele, você também tá igual eu? O meu tá igual o teu, assim. Eu só começo a fechar as abas quando eu não consigo mais enxergar as próximas que eu preciso abrir. Daí eu vou fechando. Ah, isso aqui não é mais importante, isso aqui não é mais importante. E eu fico com dó ainda de fechar, porque eu acho que ela vai ser importante. Ei, Emanuele, você é igual professor, hein? Tá, então a gente vai construir isso aqui lá, professora Nicole. Eu quero que você me ajude agora, então. Tá, vamos ver o tempo aí. Então, equipe com 3 a 5 colegas aí. Vamos juntar aí a galera. Escolher a função criativa para cada um da equipe. Roteirista, diretor de arte, design de som e produtor. Por isso que seria interessante mais que 3. Mas, se você quiser fazer só em 3, está tranquilo. Criar um jogo inspirado no Edipo Rei. Então, a mesma história que o professor deu, vamos economizar tempo, vamos economizar, buscar histórias em outros lugares, vamos pegar alguma coisa que já está ali já, que foi a história do rei Edipo, com narrativa, estética e missão definida. Tá? O professor deu uma deixa ali de como ele produziu o dele, e eu quero que vocês produzam de vocês. Tá? Então, em cima disso aí, eu quero que vocês me respondam as seguintes questões ali, ó. Nome do jogo, gênero, qual a missão de personagem principal, estilo visual, trilha sonora e o slogan do jogo. Tá? Então essa é a primeira atividade, tá? Temos duas atividades, tá? Deixa eu ver lá qual que é o número dessa atividade lá no Class. De novo, abri as minhas 500 mil páginas aqui. Atividade 1, criação de narrativas lá. Já está lá no Class, tá? Atividade 2, esquece por enquanto. Vou até fechar ela aqui. Vou deixar ela... Vou tentar achar um jeito de fechar ela aqui, não descobri ainda. Mas é só atividade 1, turma. Vamos focar aí, senão vocês vão lá para atividade 2, eu nem expliquei ainda. Tá? Atividade 1, então, é essa. Tá? Então, bora lá. Não sei quanto tempo aí a professora Nicola vai precisar, mas eu acho que esses 15 minutos aí, finais aí, da gente entrega a aula, acho que tá o suficiente. Tá? Então, vai montar a equipe, escolher qual que são a função de cada um da equipe, vai criar um jogo inspirado no Rei Edipo, de tudo que a gente está falando na aula agora, está totalmente inspirado, você já. Narrativa, estética, missão definida. E a responder as questões que estão lá. Nome do jogo, gênero, qual a missão do personagem principal, estilo visual de trilha sonora, slogan do jogo. Tá bom? Bora lá então. Deixa eu só ver se eu deixei a atividade lá desse jeito que eu estou falando para vocês. Tá tudo perguntandinho certinho lá. As etapas, tudo certinho. Tem um documento no Word que tem todas as etapas, é só preencher. Tá? Tá escrito atividade criativa, tá falando toda a atividade que tem que acontecer, tem as instruções, tem o campo de resposta, é só você preencher. Fechado então, turma? E eu vou ficar aqui do outro lado escutando vocês. Meu microfone vai estar mutado, mas eu vou estar vendo vocês. Emanuele, não apareceu para você? Não tem como não aparecer. Deixa eu ver aqui. Atividade 1, criação de jogo narrativo. Deixa eu mudar aqui, talvez a data, né? Data da entrega. Data da entrega. Deixa eu mudar a data da entrega dele. Não aparece mesmo. Data da entrega hoje. Por isso que não aparece. Eu acho.
Veja aí se aparece. Veja aí, Manuela, se apareceu. Mudei a data, estava com a data da última aula, porque eu coloquei na aula passada. Beleza? Era para ter aparecido mesmo, atrasado era para ter aparecido, mas eu mudei a data ali. Tá ok, então? Qualquer coisa, qualquer dúvida me chama no chat aqui, ou a professora Nicole me chama aqui no particular. Eu tô aqui do outro lado, tá? Tô de olho em vocês aqui, hein? E aí, turma, vamos fechar aqui então, né? Finalizar a nossa aula aí. O professor só queria corrigir ali, falei Edipo a aula inteira e vocês não me falaram nada, né? É Édipo, né? Baseado no jogo do rei Édipo, tá bom? Só corrigindo aí, tá bom? Desculpa aí. O professor errou e vocês também não corrigiram, né? Ficou a aula inteira. Edipo é Édipo, o rei Édipo, tá bom? Corrigindo aí, obrigado pela participação. Até a próxima, aquele abraço.